Senhoras e senhores, estamos de volta. Pensou que a gente não viesse? A gente vem sim. O ano não acabou, não. Embora pareça, para o São Paulo não acabou. Nós estamos aqui e vamos até o fim do ano, até o fim da temporada, trazendo informações sobre o São Paulo. Amanhã o São Paulo enfrenta, nesse domingo, o São Paulo enfrenta o Mirassol, sensação do campeonato, em Mirassol. Lembrando, o jogo em casa, o São Paulo perdeu de 2-0, era um Subeldia o técnico ainda. E o Mirassol, é só fogo de palha? Não, tá lá até agora, deve ir para Libertadores o Mirassol, faz uma campanha espetacular e o São Paulo tem vários problemas para variar, muitas contusões. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Eu estou ao lado de Arnaldo Ribeiro, que está mudando o patamar do significado de ambiente hostil, tá? É um lugar absolutamente... Qualquer coisa eu mato animais aqui, filho. Não tem essa, não. Fóssil atrás de você, sei lá o que é ali. O que é isso? Uma pele. Imagina, pele de onça, eu posso ser preso. Que isso? Não vai... Bom, gostou dessa, não? Eu vi, meu. Tem um fóssil atrás dele. E esse vídeo tem apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, mas não vai dar o palpite que nem o pessoal do GE lá, que perguntaram quem vai ganhar 8-0 pro Mirassol. Todo mundo votou no Mirassol, que é a sensação do campeonato. Mas vamos falar sobre tudo aqui. Dê o seu palpite na KTO, nós já demos o nosso. QR Code na tela, link na descrição. Vai com calma, que é um jogo para maiores de 18 anos. E aí, Arnaldo? Time no descrédito absoluto segue, né? Pois é, né? Faltam 10 partidas. Agora, essa não deixa de ser sintomático e tanto quanto incômodo essa coisa de 8 palpites para a vitória do Mirassol, né, cara? Mirassol e São Paulo. São Paulo, na verdade, nunca perdeu em Mirassol, mas é aquilo, né? O time hoje melhor é o do Mirassol. Né? Tá invicto em casa, né? É um dos melhores mandantes do campeonato, é a sensação, tá no G4 e o São Paulo nessa letargia, né? Letargia. E que é aquilo, né, Tironi? Tipo, depois do jogo do Ceará, parecia que já tinha entrado nesse mood. Aí teve alguma surpresa, a vitória em Fortaleza e o jogo contra o Palmeiras, os 70 minutos contra o Palmeiras. Mas depois veio outra questão ali contra o Grêmio que fez nós revivermos uma letargia que parece eterna. O time entrou num sobe e desce absurdo, né? Jogou nada lá contra o Ceará, depois jogou bem, e aí agora tá num baixo astral, e aí teve a coletiva do Crespo, teve todas as coisas que vão deixando as coisas mais letárgicas ainda. Muito bem, mas, bom, falar que o São Paulo tem desfalque já vai chover no molhado, mas pelo menos tem a volta de alguém, Bobadilha volta, por exemplo. Tem algumas voltas. Teve um jogo contra o Mirassol esse ano, na verdade, no Morumbi, né, no Paulista. Foi aquela goleada antes do jogo do Brasileiro, da derrota que você citou, 2-0, né? Ainda com o Zubeldia. E acho que o jogo que começou a estremecer de fato o Zubeldia, né? No Morumbi. Isso. Mas o jogo anterior também tinha sido em casa, no Paulista. Foi uma vitória de 4-1. Com o quarteto jogando, né? Parece que foi outra década, né? Quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, mas isso já é passado. Nesse jogo, o São Paulo tem algumas voltas importantes, né? No meio de campo, o Bobadilha, que estava na data FIFA, né, pelo Paraguai, o Pablo, que estava suspenso. E tem na lateral esquerda, na base do sacrifício, o Enzo Dias, né? O Wendel se machucou, não deve voltar mais esse ano. E o Enzo Dias, mesmo com dores dores que até passaram elas por exames, dores nas costas, enfim, na região lombar, ele vai para o jogo, treinou normalmente. O Enzo Dias é talvez um exemplo de superação. Então, são 3 retornos importantes. Com esses retornos, desculpa, só te cortar, o Crespo pode praticamente escalar a mesma equipe que começou o jogo com o Palmeiras, a exceção é o Cédric, que lá está com o dedão quebrado e não tem condição, mas ele poderia repetir, se ele quiser, a equipe que iniciou e jogou muito bem contra o Palmeiras, por exemplo, o triângulo no meio de campo, Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio. Poderia ser imagino, espero até, sinceramente, que seja essa a opção. Né?
Eu ia só fazer um parênteses sobre o Enzo Dias. E aqui não estou falando que é chinelinho nem nada, mas a diferença entre um jogador e outro. Um chegou para ser reserva, não tinha ninguém, era o Enzo Dias. O outro chegou porque tá aqui para a Copa, que era o Wendel. Um É, joga aleijado, o outro é, não joga nunca. É é. impressionante a diferença de. Não é de vontade, mas de, sei lá, de. Não sei, alguma coisa. De, É, sim. de alma. Sim, Né? sem dúvida. Faz muita É diferença de fato. impressionante. Bom, eu também espero que seja esse meio-campo aí, com esse que foi o melhor, talvez a melhor meio-campo dos últimos tempos. Jogou contra o Palmeiras bem, bastante bem. E no Uhum. ataque, Luciano e E Tapia de Tapia. novo. É. É. Acho que eles. Lucas continua à disposição, mas tem entrado mal, né, nos jogos. Ferreirinha à disposição, Rigoni à disposição. E aí Eu tem uma novidade, acho que o Rodriguinho talvez tenha perdido um pouco de espaço, né? Também. aí, Pelo, meu, depois que é, jogou nas últimas partidas, eu imagino que seja o triângulo mesmo no meio de campo. Agora, é. a outra novidade, eu citei Pablo, Bobadilha e Enzo, tem uma quarta novidade na relação e que não deixa de ser curiosa, que é a inclusão do Paulinho, centroavante da base, é aquele mesmo que fez os 2 gols na final da Copa São Paulo contra o Corinthians, Uhum. que é um centroavante, e o time está sem centroavante, né? Para Relacionado. ter alguma possibilidade de referência se for necessário, né? O time sub-20, Paulinho está jogando no sub-20. Sub-20 ganhou do Guarani na sexta, 2-1, primeira partida da semifinal do Paulista, né? O Paulinho jogou. O Paulinho ele passa a ser relacionado porque na última partida, de última hora, o Dineno também sentiu dores no joelho e não foi para Porto Alegre, continuou, e é uma das 10 baixas por lesão, o É. Dineno. Dentro dessas 10 baixas, são 4 centroavantes, né? Dineno, Caleri, que voltou a treinar no campo nesse sábado com chuva, né, no processo de recuperação, André Silva e Rian. São os 4 centroavantes do elenco que estão fora, então o Paulinho, que é o Caraca. quinto, foi relacionado. E essa semana, o cara do departamento médico lá falou que realmente está demais o número Porque as de lesões estão acima da as média, lesões né? estão acima da média e tudo mais, tal. Acho que possivelmente vai ter alguma transformação, alguma mudança, alguma coisa na virada de ano, você não acha? Com base na entrevista do Crespo, e na verdade, né, é que a gente conversou até na última live. Essa é uma questão que já existiu na primeira passagem do Crespo há 5 Isso, anos, né? exatamente. E muito foi feito desde então, desde obras de melhoria, aparelhos, mudança no comando, metodologia, e, cara, o São Paulo continua sendo o campeão de Continua a mesma coisa. lesões, né? Impressionante. Impressionante. Bom, e o Mirassol, sensação do campeonato, Reinaldo e companhia. Putz, É... Cara, tá perto da Libertadores o time. tá fazendo um ano impressionante. O Reinaldo tem 10 gols no campeonato, é o principal artilheiro do time, não tem feito só gol de pênalti, não, tá confirmado. O Mirassol tem uma volta bem importante, que é o Walter, o goleiro estava suspenso, tinha jogado Muralha no último jogo, né, bastante diferença entre Walter e Muralha. Tem alguns desfalques importantes também, né? Todo mundo está tendo. O Gabriel, aquele mesmo jogador que passou pelo Flamengo, ele está machucado, é o principal jogador, o jogador mais experiente do time, além do Reinaldo, está fora. E o Negueba, que vem jogando muito bem, não é aquele Negueba que jogou no Flamengo e no São Paulo, é outro, é melhor, aliás. Uhum. Fez um dos gols da última vitória do Mirassol, mas ele tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Bom, então tem uns Mas o que desfalquinhos aí. tem os desfalques, mas o que é impressionante é, de fato, o padrão coletivo no Mirassol, né, no campeonato. E espero que o São Paulo encare essa invencibilidade do Mirassol, os 8-0 do favoritômetro da Globo, o GE, como Como uma motivação para um tentar desafio, ganhar. exatamente, exatamente. Curiosamente, Tironi, na última vitória do São Paulo em Mirassol, o Rigoni marcou o gol, já com a camisa 7 na época do Rogério Ceni. Quem Rapaz, sabe, né? O vai desencante do que. Rigoni, mas não é muito simples. Né? Bom, é como se desgraça pouca fosse bobagem, a arbitragem eu deixo para você falar. Cara, é aquilo, né? O árbitro é o Matheus Candansan, ele mesmo.
Cara, é Seguindo bem um louco pouco. esse negócio, né? O São Paulo foi garfado no campeonato, e aí a O arbitra Candançan foda-se. apitou no ano passado, né? O clássico do Paulista, em que ainda era o Carpini, hein, cara? É isso? Acho que é isso. No ano. Exatamente. Exatamente, era o Carpini, em que o São Paulo foi trucidado pela arbitragem dele com um jogo contra o Palmeiras, né? Ele marcou um pênalti lembra um soco na bola do Rafael com a cabeça no Murilo? Ele deu o pênalti para o Palmeiras, Uhum, não deu um sim, pênalti para o Luciano, não expulsou o Richard Rios, gerou protesto, não apitou mais jogo do São Paulo desde então, aí ele volta. As volta. coisas acontecem entre São Paulo e Palmeiras com a arbitragem, né? Sim, Incrível. sim. Mas ele Não, mas está de volta. é incrível, né, meu? Um cara que já prejudicou o São Paulo desse jeito. É, 2 semanas depois do São Paulo se garfa, sei lá, num dos erros de arbitragem mais bizarros dos últimos, sei lá quantos 200 anos, bota o cara que, né? é, É duro, né? eu acho assim curioso, né? Porque os principais árbitros de São Paulo, e agora ser um árbitro de São Paulo, quem apita Mirassol e São Paulo, é um novo critério da comissão de arbitragem, ter colocado árbitros do mesmo estado, né? É. Por que os principais árbitros de São Paulo, tipo o Klaus ou Flávio de Souza, que tiveram problemas com o São Paulo outras vezes, só apitam jogos do São Paulo contra paulistas no campo do adversário? Vai lá. Então, Flávio de Souza apitou o pênalti do Vitor Roque, né? Apita lá. Então, tipo assim, não, então o Flávio de Souza não está, foi o que apitou o Vitor Roque. O Klaus poderia ser uma opção, não é. Será o Candançan, o árbitro. O VAR é de Santa Catarina, o mesmo estado do Ramon Abate Abel, que é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então, são os caras do apito em Mirassol. O jogo começa às 18h30. Muito bem. Então, o jogo acaba às 8h30 e às 8h30 tem o quê? Tem a live aqui. Nós vamos fazer uma live, claro, falando sobretudo do jogo do São Paulo, mas passando também por Flamengo e Palmeiras, que é o grande jogo da rodada e acontece às 4 da tarde. Então vocês fecham a noite do domingo conosco aqui. E a gente fala Nesse dos dois jogos. Falamos dos dois jogos e da rodada, que só vai acabar, na verdade, na segunda-feira com 3 partidas, né? Sim. Mas live 20h30 aqui no canal, imperdível. Muito bem. Então é isso aí. Certo? Ficamos por aqui por hoje. Cadê o fóssil? O tá atrás de você. Sério, tem um fóssil, tem uma. Em cima tem uma armadilha de pegar peixe, pelo jeito. Isso. É isso mesmo? É. Olha lá, é uma armadilha de peixe. Atrás um fóssil. Cara, e nessa parede aqui, esse negócio preto é o quê? Um bicho também? Do outro lado? Do lado do quadro? Sério, cara. Exato. Do ambiente hostil, filhão. Tá bom? Ambiente Eu pensei. completamente hostil, meu amigo. Rapaz, você Tá vai estar nesse vendo? ambiente hostil amanhã, na hora do jogo? Não, vou estar em Ah, tá. casa. Então tá. Então é isso aí. Valeu, até mais. Zoom, garoto. Zoom. Ih, peraí, faltou o vídeo de encerramento. Até desequilibrou aí, tá vendo? Aí, ó. Olha lá Ó. vai. Falou.